prosperidade em tempos de crise. Por que uma igreja precisa se preocupar com isso? Por que ficar falando de prosperidade? Ah, porque prosperidade enche a igreja. Não, pelo amor de Deus. Não é isso não. Porque nós estamos vivendo um tempo de crise. É inegável. Não é uma questão de avaliação política ou ideológica. É a constatação de um fato. Nós, como sociedade, estamos vivendo tempos muito desafiadores na área política, na área econômica e na área social, nos princípios e nos valores que regem a nossa sociedade. E porque fazemos parte dessa sociedade, nós sofremos. Sofremos junto com todo mundo. Quando Deus permite que alguma coisa ruim aconteça com uma sociedade, todos são afetados. Deus permitiu que incêndios terríveis destruíssem uma parte significativa de Los Angeles, lá na Califórnia. E vocês acham que as casas dos cristãos não foram destruídas pelo fogo? Ah, tem um caso aqui, um caso ali, exceções, uma ou outra exceção, mas foram milhares de casas destruídas. Quantos daqueles ali não são cristãos, ali fiéis, adorando ao Senhor? Então Deus permite que essas coisas aconteçam. Deus permite que a crise chegue até nós. Ah, então qual é a diferença? O que adianta servir a um Deus que não coloca uma bolha de vidro que me proteja de tudo que acontece ao meu redor? O que adianta? Adianta porque quando você tem Deus do seu lado, você se coloca de pé muito mais fácil. E nessas horas eu sempre lembro de Jó. O livro de Jó é um dos livros mais desafiadores da Bíblia. Porque você vê ali Satanás, o nosso inimigo, chegando para Deus e Deus perguntando para ele: você viu meu servo Jó? Olha como ele é fiel a mim. E Satanás vira para Deus e fala assim: é claro, está tudo indo bem na vida dele, tira os bens dele para ver se ele não vai te amaldiçoar. E Deus permite. Tá bom, pode tirar. Então, nada acontece em nossa vida sem a permissão de Deus. E nós não entendemos por que Ele permite que certas coisas ruins aconteçam. Mas o fato é que acontecem. E a nós, como cristãos, cabe buscar na palavra as soluções para esses problemas. Como nós devemos nos posicionar diante da crise que nós vivemos. E esse ponto que nós veremos hoje tem muito a ver com o cuidado de Deus por nós. Deus se importa que você esteja sendo afetado pela crise que está afetando a todos. Eu vou ler rapidamente para vocês 2 versículos de Mateus capítulo 10. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento e o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Então, até os cabelos nossos, quando caem, e com a idade eles normalmente caem mais aceleradamente, caem porque Deus permite. Deus tem o controle de todas as coisas. E, mais uma vez, por que Ele permite que certas coisas ruins aconteçam? A gente não tem a plena compreensão desse fato. Mas é um fato. E a palavra de Deus nos promete que Deus se preocupa conosco. Ele se importa, mesmo quando permite que coisas ruins aconteçam conosco. E aí? E quando acontecerem? O que é que nós vamos fazer? Ora, nós vamos buscar a direção de Deus, a orientação de Deus, para saber como devemos agir para ser bem-sucedido nesses momentos de crise. Daí o tema dessa série de mensagens: prosperidade em tempos de crise. Como
vemos Daniel e seus amigos vivendo o dia a dia deles lá no exílio da Babilônia. Por isso que eu pedi que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, porque vamos utilizar, há outros exemplos na Bíblia, de Deus apoiando os seus filhos no meio da adversidade. Mas esse exemplo é muito bom, são várias características, várias atitudes práticas a serem desenvolvidas por nós, no nosso dia a dia, que vão nos ajudar a ser bem-sucedidos, a ser vitoriosos diante desses desafios todos. Domingo passado, começamos com a perseverança. Vimos que para que você possa desenvolver a sua esperança no amor de Deus, na intervenção de Deus, você primeiro tem que ter um caráter aprovado. E o caráter aprovado não é algo com o qual você nasce. O caráter aprovado ele é desenvolvido por meio da sua perseverança diante dos desafios. Quando você se mantém firme, fiel à palavra de Deus. Isso nós vimos no domingo passado, como a perseverança de Daniel o levou a obter uma posição de relevo, de destaque na corte do rei Nabucodonosor, onde ele era escravo. Ele era um escravo. Ele era um prisioneiro de guerra. Quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, levou a elite da sociedade toda como prisioneiros de guerra para a Babilônia. E ali estava Daniel. Mas aí eu lhe pergunto, então, justamente já fazendo o gancho com o domingo passado, como é que você tem reagido diante dos desafios da vida? Você tem perseverado na palavra de Deus ou você tem partido para fazer o que for necessário? Cuidado. Porque às vezes nós achamos que é necessário fazer certas coisas que contrariam a vontade de Deus. E aí, nessa hora, você está por tua conta e risco. Depois não adianta reclamar, não adianta chorar. Antes de decidir, verifique o que é que a palavra de Deus me diz. Como devo agir nessa situação? Como você tem feito? Você tem perseverado no cumprimento da lei? Não se iluda. O amor de Deus é realmente impressionante. Às vezes incompreensível. Mas o resultado que você vai conseguir para a sua vida nesses tempos difíceis dependerá da sua atitude diante de Deus. Eu venho dizendo isso constantemente. As promessas de Deus são condicionais. Se você fizer tal coisa, então assim será com você. Se você não fizer tal coisa, não será com você. Nós vemos isso ao longo da Bíblia toda. Então, se as promessas são condicionais, o primeiro passo é fundamental. Buscar a palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus e perseverar na obediência à palavra de Deus. E agora vamos a Daniel capítulo 2 para o segundo passo. Você foi, perseverou, você está bem com o Senhor e de repente vem um desafio, vem algo que é aparentemente impossível de resolver. Você reconhece que não tem capacidade para resolver aquele problema. Está além da sua capacidade e talvez esteja além da capacidade de qualquer pessoa, como uma doença séria, por exemplo. Não tem cura. E aí? Como é que a gente resolve um problema insolúvel? Para nós, ele é insolúvel. Mas será que para Deus ele é insolúvel? Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele tinha sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba
e quero saber o que significa. Então, os astrólogos, naturalmente, se estivéssemos no lugar deles, certamente faríamos a mesma coisa, responderam em aramaico. E um detalhezinho, um parênteses, a partir desse versículo, o livro de Daniel começa a ser escrito em aramaico e não em hebraico. E vai assim até o capítulo 12. Depois ele volta a ser escrito em hebraico. Então, o texto diz que aqueles astrólogos responderam ao rei em aramaico, e aí o texto passa para esse idioma. Ó rei, vive para sempre, conta o sonho a teus servos e nós o interpretaremos. E o rei respondeu aos astrólogos, esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se vocês me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e sua interpretação. Aí ficou difícil, né? Vai chutar como, se você não sabe nem qual é o sonho? Versículo 7. Mas eles tornaram a dizer ao rei, conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Repetiram a mesma coisa, como se não tivessem ouvido o que o rei acabou de falar. E o rei percebeu claramente isso, porque ele respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois vocês já sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras. Ele não chegou a ser o rei mais poderoso da época dele, à toa. O cara era esperto, ele sabia que os astrólogos dele iriam mentir para ele. Ele sabia disso, e por isso ele não quis contar o sonho. Não que ele não soubesse qual era o sonho que ele tinha, ele não esqueceu o sonho dele. Ele apenas não quis contar, porque ele queria ter certeza que aquelas pessoas ali estavam se movendo não apenas no nível humano, mas no nível sobrenatural. O que adianta você ter um monte de gente que fica invocando o sobrenatural se elas não se movem no sobrenatural? Assim, nitidamente, pensou o rei. E ele, então, conclui, contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Mas os astrólogos responderam, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. E os encarregados saíram à procura de Daniel e seus amigos para que também fossem mortos. E Daniel e seus amigos? O que eles têm a ver com isso? Eles estavam sendo treinados para ser conselheiros do rei, sábios, e entraram no jogo. Eles tinham alguma culpa no cartório? Nenhuma. Eles estavam lá diante do rei, eles fizeram parte daquele complô para enganar o rei? Não. Mas a punição do rei se aplicaria a eles também. Então é isso que acontece conosco. A gente está vivendo a nossa vida bonitinho, seguindo a Deus, e de repente, bum! Acontece uma decisão estapafúrdia de alguém que tem poder sobre você e afeta a sua vida profundamente. E aí, como é que você reage? Nós vamos ver a reação de Daniel e vamos tentar aprender com ela para aplicarmos em nossa própria vida quando esse tipo de coisa acontecer. Então, no versículo 14, nós lemos que Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo?
E Arioque explicou o motivo a Daniel. Vejam, Daniel nem sabia o que estava acontecendo. E aí, quando ele soube o que estava acontecendo, ele tomou algumas medidas. Ele agiu de determinada forma. Mas eu quero lhe perguntar, para que você possa se enquadrar aqui e perceber a influência do que o texto bíblico está dizendo sobre a sua vida. O que é que você faz quando é submetido a um desafio aparentemente impossível? Pensa um pouco nisso. O que você faz? Senta no chão e chora? Eu vou dar um exemplo para vocês. Como eu já estou há mais de 20 anos nessa igreja, muita gente já conhece os meus exemplos, né? Mas esse aqui eu acho que ele é inédito. Num determinado momento da minha carreira, eu fui oficial de carga, encarregado do convés. Tudo relativo a convés era a minha responsabilidade num navio transporte de carga. Talvez uma das experiências mais tenebrosas da minha vida. E cheguei no navio, caí de paraquedas no navio, na véspera de uma viagem de 3 meses de apoio logístico. E tínhamos que levar vários equipamentos, comida, munição, armamento. O navio ficou lotado. E eu não tinha nenhuma experiência naquilo. Nenhuma. Não fazia a menor ideia do que eu tinha que fazer. Comecei a ler toda a documentação para saber o que eu tinha que fazer, e o material chegando, e o mestre da carga, um suboficial antigo, experiente, me assessorando, me orientando. E ele me dizendo, tenente, eu era tenente ainda, tenente sabe nada. Tenente, olha só, a gente coloca isso aqui naquele lugar ali, isso aqui vai para aquele lugar. Ih, tenente, isso aqui não cabe não, a gente vai ter que fazer não sei o que lá. E eu só ouvindo o cara, tá bom, aham. Pô, não fazia a menor ideia. E chegou um determinado equipamento, e era um equipamento muito caro, era grande volume, peso e preço. E eu contei pessoalmente o número de equipamentos que entrou no navio. E era um equipamento que nós tínhamos que ir desembarcando ao longo do caminho para várias unidades da Marinha. Chegou no final, estavam faltando 2. Aí eu sabia que o resultado não ia ser bom. O que aconteceu? Sumir não sumiu. Eu contei quando entrou. Contei pessoalmente. Impossível resolver o problema. O equipamento não está lá, eu assinei dizendo que recebi. Já era. Prisão e ressarcimento ao erário. Era isso que me esperava. E aí, não tinha ouvido essa mensagem, mas com a ajuda de Deus, fiz muito parecido com o que Daniel fez, e nós veremos aqui. Eu clamei ao Senhor. Lá no navio, lá no norte do Brasil, onde estávamos, acho que estava em Belém, se não me engano, eu clamei ao Senhor. E vocês sabem que Deus foi misericordioso comigo. Me veio a inspiração de ligar para o colega que tinha entregue os equipamentos para nós, o responsável pelos equipamentos aqui no Rio de Janeiro. Expliquei a situação para ele. Eu já super angustiado, e ele, não, calma, deixa eu vou dar uma olhada aqui. Deixa que eu vou dar uma olhada. Eu falei, vai dar uma olhada? Porque aquele equipamento é gigantesco. Não tem como estar escondido debaixo de um sofá. Não existe isso. E o cara depois me ligou de volta. Não era o tempo do celular ainda, né? Era difícil falar pelo telefone. E o cara me ligou de volta e depois falou, cara, fica tranquilo. Eles estão aqui. A conta não fecha. Mas eu fiquei super aliviado. Eu chamo isso de milagre. Porque o cara tinha um documento assinado por mim dizendo que me entregou os equipamentos. Ele poderia, se ele quisesse, ficar com o equipamento para ele, se realmente estavam lá. Mas ele, não, está tranquilo. Eu falei, meu irmão, muito obrigado. Tem como você passar uma mensagem
dizendo que os equipamentos estão com você? Ah, passo sim. Aí eu fui lá, nas autoridades lá do navio. Aí o cara olhou para mim, riu e falou assim, essa foi por pouco, hein? Essa foi por pouco. Gente, vamos ver o que Daniel fez? Versículo 16. Quando Daniel soube o que estava acontecendo, ele foi pedir ao rei que lhe desse prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus para que tivesse misericórdia acerca desse mistério, ou iriam morrer todos, né? Para que ele e seus amigos não fossem executados juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. E Daniel louvou o Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Aleluia, ele explodiu em adoração. Eu também fiquei extremamente aliviado quando o cara mandou a mensagem dizendo que os equipamentos estavam com ele. Quem é que não fica? Mas nessas horas, não é só uma questão, não é sorte. É a misericórdia de Deus. E a gente tem que reconhecer isso. Então, desse texto, o que nós extraímos de lição prática para o nosso dia a dia? Porque só ficar contando historinha, entendeu? Primeiro lugar, ele agiu com sabedoria e bom senso. Ele não surtou. Vão me matar, eu não tenho culpa nenhuma. Sai surtando, se joga no chão, esperneia, ia morrer do mesmo jeito, não ia adiantar nada. Então ele, respirou fundo, teve sabedoria, bom senso, procurou discernir a situação. O que está acontecendo? O que eu posso fazer? Preciso de tempo. Só Deus pode me ajudar. E aí ele pediu tempo. Com toda a educação, humildade, foi lá, pediu mais um tempo para resolver o problema. E aí foi buscar a ajuda dos amigos em oração. Está vendo como é importante orarmos em conjunto? Compartilharmos os nossos motivos de oração, sabermos que tem mais alguém intercedendo por nós. Foi o que eles fizeram. Eles fizeram um grupo de oração e ficaram ali clamando ao Senhor, ou iriam morrer todos, né? E além disso, quando a resposta veio, ele explodiu em adoração. Ele louvou o Senhor. Eu fiz questão de ler tudo para vocês, porque isso aqui é uma manifestação de louvor, de adoração, genuína, intensa. Meus irmãos, essa provação pela qual ele passou, tratada com perseverança, ele sustentou a posição dele de perseverar na confiança em Deus, produziu em Daniel a compreensão de quem é o Deus a quem ele serve. Servia quando era vivo. Quando você enfrentar um desafio aparentemente impossível e buscar a ajuda de Deus e a solução vier inesperadamente, aí você terá uma experiência com Deus. Você não conhecerá de forma intelectual, não achará ou acreditará no poder de Deus, mas de uma forma apenas mental. Não, você terá uma experiência com Deus. Isso vai transformar você. Isso vai realmente te transformar. O Deus de Daniel, o Deus que revelou a Daniel o sonho do rei, é o seu Deus. É o mesmo Deus a quem nós servimos hoje. Não é? Não são dois deuses.
Não é o Deus do Antigo Testamento que fazia cair fogo do céu e o Deus do Novo Testamento que pede para você oferecer a outra face. O Bonhoeffer não ofereceu a outra face. Tá? Só para... Isso é spoiler. Mas como é que funciona isso? São dois deuses? Tem igrejas que estão falando isso agora, tá? Heresia, olha, impressionante como as heresias elas se repetem, né? Não, o Deus é o mesmo. Os seres humanos é que mudaram ao longo do tempo e aí a interação entre o ser humano e Deus muda com o tempo, tá? Mas o Deus é o mesmo Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó é o nosso Deus. O Deus de Daniel é o nosso Deus. Ele é todo-poderoso, ele é capaz de fazer o que nenhum homem, nenhum poder espiritual é capaz de fazer. Inclusive, né, como acabamos de ver, revelar o sonho do rei. E os próprios magos do rei, como nós lemos aqui no versículo 11, disseram que o que o rei estava pedindo era impossível. Era difícil demais, que ninguém podia revelar o sonho do rei, a não ser os deuses. E eles não estavam entre nós. Mas o nosso Deus está conosco. Em João capítulo 14, se você quiser ir até lá, tranquilo, mas deixa marcado o Daniel, porque a gente vai voltar para lá depois. Em João capítulo 14, versículos 15 e 17, nós vemos Jesus preparando os seus discípulos para a sua partida. O capítulo inteiro é belíssimo, mas vamos ficar só nesses 3 versículos. Se vocês me amam, olha o condicional aqui, obedecerão os meus mandamentos. Percebem que é pré-condição? Não adianta dizer que ama a Deus e não obedecê-lo. Está dizendo que ama da boca para fora. Tem que obedecer. E Jesus aqui é Jesus, tá? Não é Abraão, não, nem Moisés. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. E então, cumprida essa condição, pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E este será o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Esse é o Espírito de Deus, é Deus entre os homens, Deus em você. A palavra de Deus nos diz que nós, que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Filho de Deus que veio em forma humana, quem crê nele e no sacrifício dele por nós, é levado a essa convicção pelo próprio Espírito Santo. Nós não temos capacidade de crer dessa maneira. É o Espírito quem nos concede a graça para crer. E uma vez crendo, a graça se estabelece sobre nós. E mais ainda, o Espírito Santo passa a habitar em nós, a nos guiar nas nossas decisões, se o ouvirmos. Porque ainda permanece conosco a nossa velha natureza. E aí fica aquela luta entre os desejos da carne e a vontade de Deus, revelada pelo Espírito Santo a cada um de nós, em nosso coração. Deus está com você. Então você, quando estiver diante de um desafio aparentemente intransponível, lembre-se disso. Deus está em você, com você. Você tem a quem recorrer. Recorra a Ele. E aí, voltando para Daniel 2, né, agora no versículo 24. Então, Daniel, depois disso tudo, foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, que era também chamado de Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? E Daniel respondeu: nenhum sábio
encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele, o próprio rei, perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E ele, dizendo Daniel, mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Então, a partir do versículo 29, ele começa a contar o sonho e depois dá a interpretação. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram em parte ferro e em parte barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram um pó, como o pó que debulha, o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou, sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Uau! Bacana esse sonho, hein? E a interpretação? Versículo 36. Foi este o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis, e o Deus dos céus tem te dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos, ele colocou a humanidade, os animais selvagens, as aves do céu. Estão nas mãos do rei, dado por Deus. Onde quer que vivam, ele fez de ti governador deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, surgirá um outro reino inferior ao teu. E nós cremos que tenham sido os medos e os persas, como a história nos mostra. Em seguida, surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará sobre toda a terra que eles viviam, né? Terra conhecida por eles, né? Não está incluído aí a Oceania, nem as Américas, tá bom? Só aquela região ali. E aí ele estava se referindo, obviamente, aos macedônios, os gregos macedônios de Alexandre o Grande, que dominaram aquilo tudo, conquistaram o Império Persa. Finalmente, Daniel continuando, haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Nítida referência a Roma, que quebrava geral mesmo. Tá? Ou você se rende ou eu te mato. Simples assim, era ultimato, ou ultimato. Né? Versículo 41. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que o reino seguinte, será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Seria aí, não há consenso, tá, gente? Até agora estava todo mundo concordando com isso, mas a partir daqui não há consenso. Há quem diga que é a divisão do Império Romano em Ocidente e Oriente, que aconteceu depois de Constantino. Constantino, que foi o primeiro imperador a reconhecer o nosso Deus como seu Deus. Aliás, foi uma situação interessante essa do Constantino. Né? Ele estava no meio de uma guerra civil, 3 pretendentes ao trono lutando entre si, e um dos pretendentes era muito mais poderoso do que ele, e haveria ali uma batalha decisiva. A mãe dele era cristã, e vira para ele e fala, confia em Deus, Deus vai te abençoar. E ele foi e orou. Olha só que coisa, é o que a história diz. Ele orou e teve uma visão. Ele viu no céu, no sol, o X
e o P, que na verdade não é um P, é um R. É o Ri e o Rho. São letras gregas. Ele viu essas duas letras no céu que eram utilizadas para representar Christos, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então mandou pintar o X com o P, que a gente já sabe que é R, nos escudos dos seus soldados. E eles então foram para a batalha da ponte de não sei o que lá, e aí foi um massacre. Destruíram os inimigos. A partir daí, ele consta que ele só se tornou cristão, só se batizou no último dia de vida, mas o fato é que ele cessou a perseguição aos cristãos. E ali houve uma grande mudança na realidade do cristianismo na Terra. Então, há uma grande chance, né, desse reino dividido aqui, que inclusive foi o próprio Constantino que depois dividiu o império em dois, para facilitar o governo do império, e trabalhou a cidade de Bizâncio para se transformar na Constantinopla. Enfim, não sabemos ao certo, mas faz muito sentido, não é verdade? Quando questionado por Pilatos, Jesus disse, está em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas o meu reino não é daqui. Por que isso é importante? Porque Daniel, ele continua no versículo 43 dizendo assim, como viste, ó rei, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, lá do 5º reino, né, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas este reino durará para sempre. Aquela pedra que se soltou, destruiu a estátua e cresceu até se transformar numa grande montanha que ocupava o mundo todo. Esse é o reino de Deus, que foi visto por Nabucodonosor no seu sonho, interpretado por Daniel. Mas diferente dos outros reinos, o reino de Deus não é um reino político. Ele não é um reino humano. Ele não é um reino dessa terra. Não é uma teocracia, como já tentaram fazer várias vezes ao longo da história e nunca deu certo. Sempre acaba virando ditadura. Pô, se eu não posso matar em nome de Deus, vou matar em nome de quem, né? Não, se eu tenho o poder de Deus comigo, eu faço o que eu quiser. Então, toda a teocracia descambou para resultados tenebrosos. Porque alguns cristãos, por mais bem intencionados que fossem, não compreenderam que o reino de Deus não é um reino político. Não é um Estado. O reino de Deus é espiritual. E ele está acima de toda a realidade. E aí, concluindo, versículo 45, ainda de Daniel 2, Daniel vira para o rei e diz, este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, pois o Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra, ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso, como se ele fosse um deus. E o rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Olha só, Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra naquela época, reconhecendo que o Deus de Daniel é um escravo, um prisioneiro de guerra, era o Deus mais poderoso que havia. Ele ainda não reconheceu Deus como o único Deus, apenas o reconheceu como o mais poderoso de todos. E ele reconheceu mais. Ele disse que não há dúvida de que o seu Deus é Senhor dos reis e revela mistérios, pois, por meio dele, você conseguiu revelar esse mistério.
Então o rei colocou Daniel num alto cargo, cobriu de presentes, e ele o designou governante de toda a província da Babilônia, e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, seus amigos, administradores da província de Babilônia, e o próprio Daniel permaneceu na corte do rei. Meus irmãos, terminando a historinha, nosso Deus destrona reis e os estabelece. Não há impossíveis para o nosso Deus, pois na sua soberania, na soberania de Deus, nós encontraremos, portanto, o discernimento para lidar com situações aparentemente impossíveis. Está diante de uma impossibilidade? Clame ao Senhor, o seu Deus, o mesmo Deus de Daniel, que mora no seu coração. Clame ao Senhor, e o Senhor te livrará. Deus concedeu discernimento a Daniel, e ele concederá discernimento a você também. E por que ele fez isso com Daniel? Porque ele conhecia o coração de Daniel. Ele sabia que Daniel não iria usurpar aquela glória para ele. E mesmo sendo louvado pelo rei, Daniel permaneceu humilde, reconhecendo que ele mesmo não tinha sabedoria para falar aquilo, que aquilo tinha vindo de Deus, não era dele. É isso que Deus espera da gente. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, mas peça, creia, e você será bem-sucedido em qualquer momento, inclusive em momentos de crise, e vai prosperar, como Daniel prosperou. Isso será pela sua vida, assim como foi pela vida dele. Mas você tem que reconhecer a soberania de Deus. Você tem que perseverar na obediência da palavra. Você tem que buscar o Senhor. Crer que Ele está lá para te abençoar. O autor da carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós temos que acreditar que Ele existe e que Ele quer abençoar os que o buscam. Se você o busca sem acreditar que Ele quer te abençoar, não vai funcionar. Está lá, está na Bíblia, muito claro isso. Por isso eu te pergunto, para que então possamos orar. Você reconhece a sabedoria, a soberania de Deus sobre cada aspecto da sua vida? Você já rendeu a sua vida em todos os seus aspectos a Deus? Você entregou seus filhos a Deus para que Deus cuide dos seus filhos? Eu não tenho como cuidar da minha filha, ela mora em Londres. Ela está nas mãos de Deus. Eu não tenho como ajudá-la. Não tenho como protegê-la. Mas ela está nas mãos de Deus. Eu a entreguei para Ele. Eu reconheço a soberania de Deus sobre a vida da minha filha. Você reconhece a soberania de Deus sobre cada aspecto da sua vida? Você tem clamado por discernimento para enfrentar os desafios aparentemente intransponíveis? Pensa um pouco nisso. E aí eu lhe pergunto, você está precisando de discernimento? Eu estou, sempre. Vocês não imaginam o fardo que é ser responsável pela sua vida espiritual. Não é coisa pequena. Sem o discernimento de Deus, como é que eu poderia estar aqui? Só contando historinha? Eu preciso do discernimento de Deus. Se você também precisa, fique de pé, eu quero orar por você.